pessoal! Vamos iniciar a aula de hoje, dia 7 de outubro de 2020. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade de português sobre verbos terminados em an, com M e ão, o tio, né? E em matemática a gente ia trabalhar uma parte aí da sequência 3, tá? Umas atividades que trabalhavam mais aí com soma e subtração na resolução de situações, problemas e estimativa valor aproximado. Além disso, tem uma aulinha aí para Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, tá? Hoje a gente vai falar sobre corpos luminosos e iluminados. Bom, mas vamos iniciar primeiro pela atividade de matemática. Aqui no nosso Aprender Sempre, a sequência 3. Nessa primeira atividade, né, aliás, todas as atividades aí trabalham com essa capacidade máxima de pessoas aí no contexto do futebol, né? A gente tem nessa primeira atividade os estádios brasileiros, tá? Maracanã, Mané Garrincha, Morumbi e Castelão. Uma tabela com a capacidade de cada estádio e umas perguntinhas para a gente trabalhar aí com essa tabela. A primeira pergunta vem pedindo para a gente a diferença aproximada da capacidade entre os estádios do Morumbi e do Maracanã. Se a gente olhar na tabela, né, a do Maracanã é essa e essa é a do Morumbi. Para a gente trabalhar com estimativa, a gente pode arredondar essas quantidades. Então, a capacidade máxima do Maracanã é 78.838. Esse valor está bem próximo de 79 mil. E do Morumbi é 72.039, que está bem próximo de 72 mil redondinho. Quando a gente trabalha com diferença, a gente resolve com continha de menos. Então, se eu fizer a subtração de 79 mil menos 72 mil, dá aproximadamente 7 mil. Aqui do lado eu fiz a continha com os valores exatos, tá? Dá 6.799, que é bem próximo de 7 mil. Então, a nossa estimativa está correta, tá bom? Aqui na 2 pergunta, quantos torcedores do estádio do Maracanã comporta a mais que o estádio de Mané Garrincha? Então, a gente trabalha aí com diferença, né? Diferença a gente resolve com continha de menos. O valor do Maracanã, né? 78.838 menos 72.788 do Mané Garrincha aí, tá? Aqui, ó, do Mané Garrincha. Dava 6.050 a diferença aí. Então, o Maracanã suporta 6.050 pessoas a mais do que o Mané Garrincha, tá? Aqui na atividade 2, a gente tem outros estádios, tá? Em Teresina, Belo Horizonte e Recife, com essas capacidades. Na primeira pergunta, a capacidade dos dois estádios, Albertão e Arruda, juntos. Primeiro no valor aproximado e depois no valor exato, tá? Se eu fosse trabalhar o valor aproximado, arredondo 52.296 para 50 mil, tá mais próximo de 50 mil do que de 60 mil, né? E 60.044 dá para arredondar para 60 mil. Dava 110 mil. No valor exato, 112.340. Então, ficou bem próximo aí. E então, a estimativa está correta, tá? Aqui, no estádio do Mineirão haverá outro jogo e já foram vendidos 57.500 ingressos. Quantos ingressos poderão ser vendidos para completar a capacidade máxima? Eu pego o valor da capacidade máxima, que é 61.846, e subtraio dos ingressos lá que já foram vendidos, 57.500. Vai sobrar aí 4.346 ingressos que ainda não foram vendidos. Então, falta esse tanto aqui para a capacidade máxima. Aqui na atividade 3, a gente tinha um gráfico, tá? Sobre os números de torcedores por campeonato na Arena Corinthians.
Na primeira atividade, eles queriam que a gente transformasse o gráfico em uma tabela. Então, era só você pegar os valores, tá? O nome aqui dos campeonatos, o Brasileirão, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista e a Copa Sul-Americana. E colocar os valores aqui, ó. Estavam aqui em cima, todos eles, ó. 38.697, 28.717, 27.569 e 27.528. Então, era só transformar o gráfico em uma tabela. Tranquilo, hein? Aqui na 2, nas perguntas A, B, C, D e E, a gente ia trabalhar um pouco aí com as diferenças, né? A soma e subtração. A primeira pergunta, ó, quantos torcedores no total assistiram ao Brasileirão e à Copa do Brasil? Então, eu tinha que juntar, né, os dois campeonatos aí. E eu chegava no valor, ó, 38.697 mais 28.717, que eram aí a quantidade de torcedores das duas Copas, tá? Dava um valor de 67.414. Letra B. Qual o total de torcedores que assistiram ao Campeonato Paulista e à Copa Sul-Americana? De novo, eu tinha que juntar, né? Ideia de juntar aí. 55.097 mais 27.528. Dava um total de... Nossa, aqui tá errado, tá, gente? Aqui eu acabei aí copiando o valor novamente. Se a gente for fazer a soma aí de 55.097 mais 27.528, dava um total de 82.625, tá? Então, aí, a soma dos dois campeonatos juntos, 82.625, tá? Aqui, qual a diferença entre o número de torcedores do Brasileirão e da Copa Sul-Americana? Diferença a gente faz através de continha de menos. Então, ali, 38.697, eu subtraio 27.528, dava o total de 11.169. Quantos torcedores havia a menos no estádio do Campeonato Paulista em relação à Copa do Brasil? De novo, diferença. Resolvo com continha de menos. 28.717 menos 27.569. Dava um total de 1.148. A diferença aí, tá? Então, havia 1.148 torcedores a menos, tá? E na letra E, ele queria o total dos 4 campeonatos juntos. Era só somar tudo, tá? Somando os 4 campeonatos aí, então, dava um total de 122.511. Tranquilo? Então, essas atividades aí eram resolvidas com soma e subtração, que vocês sabem fazer tranquilamente. Não era nada complicado. Era só vocês pararem aí para refletir sobre valor aproximado, arredondamento, que dava para resolver tranquilamente, tá? Agora a gente vai para a atividade de português. Verbos terminados em an, com M e ão. Vamos lá. Leia o trecho de uma notícia sobre uma onça parda resgatada em Barbacena, Minas Gerais. Por se tratar de um animal selvagem, os bombeiros verificaram a situação e fizeram contato com a Polícia Militar Ambiental e um veterinário, que forneceram pequenas doses de sedativo, além de redes de segurança para a proteção em caso de queda. Todo o trabalho durou no total umas 6 horas, garantiu o sargento Barros. Então, aqui, a onça parda, linda, né? Observe as formas verbais destacadas e responda. Essa notícia está relatando os fatos no tempo presente, passado ou futuro? No passado, né, gente? Já aconteceu e depois foi relatado. Leia em voz alta os verbos do quadro escritos no passado. Preste bastante atenção ao som final deles. Verificaram, fizeram, forneceram. Que som você ouve no final desses verbos? O som, não a forma escrita, tá? O som é de ão. Forneceram, fizeram, verificaram, tá? Agora, releia em voz alta os mesmos verbos reescritos no futuro. Preste atenção ao som final deles. Verificarão, farão, fornecerão. Compare o som final dos verbos no quadro no passado com o som final dos verbos no quadro do futuro. Verificaram, verificarão. Fizeram, farão. Forneceram, fornecerão. Fale outra vez as formas verbais e pinte a sílaba tônica de cada uma delas, a sílaba mais forte. Então, em verificaram é o K, em fizeram é o Z, em forneceram
é o C. Já aqui, ó, a sílaba mais forte é a última, ó, farão, verificarão, fornecerão, tá? O que pode ser observado em relação a essas formas? Os sons são semelhantes, mas no primeiro quadro os verbos estão no passado e as palavras são paroxítonas. O que são paroxítonas? A sílaba tônica é a penúltima. No segundo quadro, os verbos estão no futuro e as palavras são oxítonas, ou seja, a sílaba tônica é a última, tá bom? Leia os verbos do quadro a seguir e complete as frases. Lançam, moram, organizaram, ficam, matam, brilham, deixarão, sofrerão, precisarão, concordaram e brincavam. No futuro, as pessoas precisarão pensar mais na preservação dos recursos naturais. Ontem, alguns moradores do centro da cidade organizaram uma manifestação contra a retirada de árvores de algumas praças. As pessoas que moram no campo têm mais qualidade de vida, pois ficam longe do estresse que a correria da cidade provoca. As crianças brincavam no parque quando começou uma chuva de granizo. E os sons da floresta deixarão os turistas boquiabertos, tá? Então, ficava assim a atividade 3. 4. Leia as frases com atenção aos termos destacados e sublinhe apenas as formas verbais. Então, letra A. Todas as pessoas são sonhadoras. Sublinha o são. Carlos era um menino de coração grande. Dava a mão a quem precisasse. Então, aí eu não tenho uma forma verbal, tá? Com ão, tá? Destacado. Coração e mão são substantivos, tá? Os jogadores chegarão ao aeroporto e serão recebidos por uma multidão. Chegarão e serão são verbos. Multidão é substantivo. Então, só sublinha chegarão e serão. Os alunos vão participar de uma competição de matemática. Vão é um verbo, pode sublinhar. Competição é um substantivo, não precisa sublinhar. Com a professora, registrem o que vocês concluíram em relação à escrita das formas verbais terminadas em an e ão, tá? Então, qual é a conclusão? As formas verbais terminadas em an podem estar no presente ou no pretérito, estão paroxítonas. As formas verbais terminadas em ão estão geralmente no futuro e são oxítonas, tá? Então, a gente fala an e ão. O ão é bem mais forte, é uma sílaba tônica e vai ser aí, vai transformar a palavra em oxítona, tá bom? Então, essas foram as atividades aí de português e matemática, tá? E agora a gente vai trabalhar um pouquinho aí da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica. Hoje a gente vai falar mais um pouco da parte de astronomia. Tinha uma questão na prova do ano passado sobre corpos iluminados e corpos luminosos. E a gente vai aprender um pouquinho aí o que é um corpo luminoso e o que é um corpo iluminado, tá? Aí na questão caiu sobre o Sol, corpo luminoso, Netuno, que é um planeta iluminado, a galáxia de Sombreiro, um corpo luminoso, e Caronte, iluminado, tá? Aí a gente se pergunta, nossa, mas o que é a galáxia de Sombreiro? Que é o que a gente vai ver hoje. Ano passado eu lembro que as crianças ficaram muito em dúvida, mas o que é essa galáxia de Sombreiro? E eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Então, quando a gente pensa aí em corpos luminosos e corpos iluminados, tá? A gente tem que pensar aí nas estrelas. As estrelas, elas possuem luz própria, né? O Sol é uma estrela. Então, os corpos que possuem luz própria, tá? São chamados de corpos luminosos. Então, o nosso Sol e todas as estrelas que a gente já viu aí, né? Que são gigantes, que a gente viu em outras aulas, são corpos luminosos, tá? Já os planetas, a Lua, tudo que recebe a luz do Sol e é iluminado por ele ou por outros sóis, tá? Outras estrelas, são corpos iluminados, eles recebem a luz. Então, se cair uma questão dessa na prova, você tem que pensar, ele tem luz própria ou ele recebe luz de outro corpo? Se ele tem luz própria, corpo luminoso. Se ele recebe a luz, corpo iluminado, tá?
Aqui eu deixei para vocês a foto da nossa galáxia, que é a Via Láctea. Olha que linda. O sistema solar está aí dentro, bem pequenininho, porque tem vários aí outros sóis dentro da nossa galáxia. E a galáxia vizinha nossa é a galáxia de Sombreiro, essa daqui, ó. Ela é chamada de galáxia de Sombreiro porque ela parece um chapéu mexicano, tá? O formato dela. Ela é uma galáxia que está aí do lado da nossa. Depois eu vou passar para vocês o link aqui, tá? De uma matéria que eu encontrei explicando certinho o que são astros luminosos e iluminados. Mas aí é bem básico, né? O corpo aí que possui luz própria é corpo luminoso. O corpo que recebe a luz é o corpo iluminado, tá? A gente tem aqui o exemplo do Sol, né? Como um corpo luminoso. Em torno dele orbitam outros corpos, né? Outros astros. E ele é aí uma fonte de energia, ele é uma estrela, ele possui luz própria, tá? Já os astros iluminados, eles trazem como exemplo a Lua. A Lua, a gente vê ela brilhando no céu, mas aquela luz não é dela. A gente só vê ela toda bonita, prateada ali no céu, porque ela está recebendo luz do Sol, tá? Então, ela reflete ali a luz do Sol, o nosso satélite natural da Terra. E os planetas também são corpos iluminados, tá? Recebem aí luz do Sol, tá? E a gente tem aqui uma foto do sistema solar, o nome dos nossos planetas que a gente já aprendeu, tá? Então, aí, bem resumidinho sobre corpos luminosos e iluminados. E eu trouxe aqui, separei um vídeo para vocês sobre a galáxia de Sombreiro, tá? Porque ela caiu lá na prova, né? E aqui diz que ela é um corpo luminoso. Por que que as galáxias são corpos luminosos? Dentro das galáxias existem várias estrelas, vários sóis. Então, é como se a galáxia nada mais é que um conjunto de luzes. Isso faz dela um corpo luminoso. Ela não é iluminada pelos sóis dentro dela. Os sóis fazem parte dela. Então, é por isso que ela é considerada um corpo luminoso, como se ela tivesse luz própria mesmo. Esse vídeo que eu trouxe para vocês é muito interessante porque ele traz as galáxias, os planetas, tudo em escala real, tá? Então vocês vão poder aí ficar um pouco admirados com o tamanho do nosso universo. A gente vai ver a galáxia, a nossa Via Láctea, e a gente vai ver a galáxia de Sombreiro. Dessa página aqui, ó, Viagens pelo Universo, que eu vou relacionar aí no meu vídeo e passar o link para vocês depois também, tá? Então vamos ver o videozinho. Olha só a Terra sumindo ali, né? O nosso sistema solar, olha só o tamanho. E ele tá indo cada vez... Ó, já... Tchau, sistema solar lá longe já, ó. Milhares de vezes a velocidade da luz, hein? Olha só, gente. Cada pontinho brilhante desse é uma estrela. Olha quantas estrelas tem na nossa galáxia Via Láctea. Olha quantos sóis, né? Quantas estrelas. Para cada uma estrela tem em média 2 planetas. Olha a Via Láctea, que linda. Escala real, tá, gente? Não é foto aí, não é pintura, não é desenho, tá? O Sombreiro, então, é uma galáxia vizinha, tá vendo a flechinha mostrando? Uma galáxia vizinha. Fica a 30 milhões de anos-luz da Terra. Olha lá a escala, a distância. Olha onde está a galáxia de Sombreiro em relação à nossa galáxia Via Láctea. Cada ponto brilhante é uma galáxia nessa escala. Olha quantas galáxias existem, gente. Isso daí não são todas do universo, tem muito mais que a gente não consegue ver, tá? Aproximando aí a galáxia de Sombreiro, ó.
Ah lá, o nome dela é porque ela parece um chapéu, tá? Aquele chapéu mexicano sombreiro. Tá vendo? Ela tem bilhões de estrelas dentro dela. Essa faixa escura aqui, ó, é matéria interestelar, tá vendo? Isso que ele falou. Olha só como nascem as estrelas. Fusão nuclear dessa matéria estelar, tá vendo? Ele mostra como que surgem as estrelas. Olha quanta essa matéria escura aí, essa parece uma poeirinha, tá? Vai dar, então, origem a mais estrelas. Dentro ali no núcleo da galáxia de Sombreiro tem um buraco negro, tá? A gente considera buraco negro quando uma estrela ela morre, tá? Então a gente vai ver agora o centro da galáxia, o buraco negro que fica no núcleo dela. Olha o tanto de estrela, gente, o tanto de sol. Tudo isso é sol, são sóis, tá? Estrelas. Um buraco negro é tão denso que causa uma distorção do espaço-tempo em volta dele. Olha quanta coisa que a gente desconhece, que a gente não conseguiu aí alcançar, ó. Nem a luz escapa de sua gravidade. Olha o tanto de sóis, hein, gente? Para cada um deles tem pelo menos 2 planetas, hein? Lembra disso. Imagina o tanto de planetas que tem, né? A galáxia de Sombreiro. 93 bilhões de anos-luz de diâmetro e trilhões de galáxias. A gente viu uma só. Tem pelo menos trilhões de galáxias. O universo é muito grande, gente. Muito grande. O que será, né? Tanta coisa que tem lá fora que a gente não sabe, né? Muito interessante esse vídeo. Deu para ver aí em escala real, né? A galáxia, tá? Então a gente observou aí como que é essa galáxia de Sombreiro, tá? Em relação aqui, então, a essa pergunta que caiu na OBA, tá? Na Olimpíada aqui. O que faz da galáxia de Sombreiro um corpo luminoso? Ela possui vários corpos luminosos dentro dela. Como ela é um conjunto de corpos luminosos, isso faz da galáxia em si um corpo luminoso também, tá? Aqui sobre Caronte, Caronte é uma lua de Plutão, tá? Os outros planetas também possuem luas, tá? Caronte é uma das luas de Plutão. E ela é um corpo iluminado porque as luas, elas não possuem aí luz própria, tá? Elas também captam aí a a luz do Sol, tá? Então, pessoal, fica aí esse estudo sobre corpos luminosos e iluminados. Acho que vocês conseguiram entender bem aí a diferença, tá? E se cair sobre essa galáxia de Sombreiro ou sobre a nossa galáxia, né, a Via Láctea, eu acredito aí que vocês vão ter uma boa noção do que elas são, tá? Então, essas foram as atividades de hoje. Qualquer dúvida, é só mandar para mim. Um beijo, tchau!